Tem amores que não acabam, mesmo quando acabam ou nos acabam. Às vezes o que mais dói nem é a ausência daquela pessoa, mas o que acontece quando aquela pessoa vai embora. E como a gente fica depois disso. Como que fica aquela ilusão de que sem aquela pessoa não nos sobra mais nada. Quase como se um pedaço de nós fosse junto também. Porque tem relações que terminam, mas deixam a marca viva. Não só pela outra pessoa, mas por quem fomos com aquela pessoa. Ou pelo menos a ideia que a gente tinha quando estava com ele. Vale a gente pensar que isso não é só sobre relações saudáveis, funcionais, em que aquela outra pessoa soma, contribui, mas até aquelas relações que não fazem tanto sentido. Parece que perdê-la também é perder uma parte de si. Porque naquele vínculo, mesmo cheio dessas falhas, desses erros, ainda pode haver um lado nosso que se sentia amada por alguém. Como um espelho que devolvia uma imagem pra gente. Um reflexo de você vale a pena, você é importante, você é desejada. Mas aí se essa pessoa e com o seu espelho vai embora, o que fica? Portanto, é sobre essa reafirmação, essa confirmação, o reflexo de como a gente gostaria de ser vista, de como aquela pessoa nos via. E é exatamente isso que a gente vai falar hoje aqui no vídeo. Pra quem não me conhece, oi, meu nome é Bianca Mayumi, eu sou psicóloga, mas mais do que isso, uma mulher que ama a cultura pop e que hoje vamos falar sobre Cisa. Esse é um dos vídeos, enquanto eu montava o roteiro, sobre esses 4 vídeos em que eu vou estar analisando músicas de cantoras pop, que eu tava mais animada, vou confessar. Porque a Cisa canta sobre tudo isso que eu trouxe até agora. Com raiva, com ironia, com entrega, mas principalmente com contradição. Tal qual Jennie, que a gente falou no último vídeo, ela reconhece os padrões, ela sabe que as coisas são assim, mas ainda deseja. Ela muitas vezes canta como reconhece os ciclos, mas mesmo assim ainda se vê presa neles. E é por isso que nesse vídeo a gente vai estar falando exatamente sobre o como o amor vira uma carta de valor para nós mesmos. Esse é o terceiro vídeo do quadro que eu misturo psicologia, estudos de gênero e cultura pop. No primeiro eu falei sobre Sabrina Carpenter e essa leveza que às vezes vem e aparece como uma ironia. No segundo vídeo eu falei sobre a Jennie e o empoderamento, que não necessariamente nos livra de tropeços. E agora, bora falar sobre a Cisa e a autoestima terceirizada, termo desenvolvido pela minha orientadora de mestrado, Valesca Zanello. Esse termo nos ajuda a refletir sobre como muitas vezes nós mulheres crescemos acreditando que o nosso valor ele vem espelhado. O nosso valor ele está atrelado ao desejo, à visão, à expectativa que o outro tem sobre nós mesmos. E nessa construção de validação externa, quando o outro não nos valida, não nos olha, é como se a gente desaparecesse também. E é aí que mora o perigo. Como eu estava falando, pensando em Cisa, vamos começar com Kill Bill? Quem nunca ouviu essa música e cantou aí com uns bons pulmões, me conta aqui. Quem canta também me conta aqui. Eu adoro a Cisa, mas comecei a prestar atenção nas letras e eu fiquei meio... Ana, por quê? Mas vamos lá. Ela fala assim: mesmo estando ressentida, ainda sou sua fã. É quase como se ela nesse momento falasse assim: olha, me doeu, me machucou, mas eu ainda te admiro, eu ainda te desejo, eu ainda te venero. E durante toda a música ela fala sobre esse ex dela, né? Mas eu acho que mais do que ele, ela tá querendo acabar com essa narrativa. Uma narrativa que coloca esse ex como centro da vida dela e ela orbitando ao seu redor. Acho até legal quando nessa música ela fala que foi buscar uma psicóloga pra psicóloga dizer pra ela que existem outras pessoas ao redor dela. É interessante isso, né? Eu busco essa outra pessoa, eu busco um outro para também espelhar exatamente o que eu quero que espelhe em mim. Tem possibilidade para uma outra pessoa? Podem, você ainda tem valor, você pode encontrar outras pessoas. Ou seja, a gente, ao perder esse espelho que é esse ex, né, no caso ela, a gente acaba buscando outros espelhos. E a gente espera muito que esses outros espelhos falem pra gente: tá tudo bem, pode descansar, você vai ser amada ainda. Mas nem sempre é o que vem. E é muito importante a gente pensar que durante essa música ela vai trazendo como esse ex já superou, já tá com outras pessoas, enfim. Quando ela canta isso, mais do que falar sobre esse ex, ela tá falando sobre ela. Enquanto ele continua, enquanto ele tá lá seguindo a vida dela, e ela, como que fica? No fim da música ela diz: prefiro estar no inferno do que sozinho. E bora combinar que quando nós mulheres estamos sozinhas, tanto pra gente se ver dessa forma, mas também pros outros nos verem, é quase um inferno mesmo? E eu acho que isso revela uma das nossas dores mais profundas. O quanto que é desafiador pra gente validar quem somos por nós mesmas sem essa validação externa. A solidão, quando é vivida por nós mulheres, ela se torna realmente um dos processos de maiores adoecimentos, tal qual o próprio amor, a busca pelo amor, como a própria Valesca Zanello já dizia. E aí, eu sigo aqui nas músicas da Cisa com Love Language.
em que ela fala durante a música inteira que ela está buscando entender, compreender, traduzir a linguagem do amor da pessoa que ela está se relacionando. Ela canta, me ensina a falar a sua linguagem do amor. E aí é importante dizer que sim, é super válido, é funcional a gente tentar entender a linguagem daquela outra pessoa e aquela outra pessoa também entender a nossa. Mas se esse esforço só é feito de maneira unilateral, será que realmente está fazendo sentido? Será que faz sentido um amor que precisa ser constantemente traduzido? Quando a gente começa a se moldar, a calar, só para caber no amor do outro? E é aí que o desejo de conexão vira armadilha, porque a gente começa a se questionar. Então, se eu me mudar por completo da forma como aquela pessoa espera, na linguagem do amor daquela pessoa, e eu conseguir traduzir tudo isso, será que assim essa pessoa vai me amar? Mas será que ela verdadeiramente vai estar te amando assim? Vai estar amando quem você é? Ou apenas esse reflexo do que você está mostrando para ela? Um amor que exige autoabandono é amor? Seguindo nesse mesmo caminho, vamos para Snooze, que ela escancara ainda mais esse apego. Quando ela canta, eu não perco quando tô com você. Será que não perde mesmo? Enquanto eu lia isso, eu falei assim, nossa, que lindo. Se estivesse num dorama, eu ia estar batendo palma. Que frase mais fofa. Mas na vida real, quais são as problemáticas por trás disso? De só haver ganhos com a outra pessoa. Será que isso é real? Será que também é uma maneira de idealizar esse amor e esse outro? Se encantar tanto pelo reflexo que está sendo mostrado pelo espelho do outro, que a gente nem repara mais se aquele outro realmente está fazendo sentido? Será que esse outro acaba se tornando, então, uma âncora? E aí, quando ele vai embora, tudo se vai também? A gente afunda? A gente se afoga? Seguindo nessa música, ela conta assim, não tem mais ninguém, só estou com você agora. E aqui, eu fico pensando sobre a questão da própria dependência emocional, dessa exclusividade emocional, que se torna um ponto bem perigoso, principalmente quando a gente pensa em relacionamentos abusivos, porque esse é um dos primeiros sinais de que a pessoa está vivendo uma relação de dependência, de uma relação que pode se tornar, violenta, abusiva. Quando ela só tem como repertório, como referência, essa única pessoa. Eu falo muito para as minhas clientes no processo de psicoterapia o quanto que é importante a gente conseguir ter esse olhar macro, entender as nossas necessidades e deixar de pessoalizar essas necessidades. Então, por exemplo, só o meu esposo, ele vai conseguir me dar amor. Se eu pessoalizo isso e falo, o amor que eu mereço, o amor que eu tenho, vem com o Marcos, se o Marcos vai embora, eu começo a acreditar. Então acaba-se o amor. Quando eu começo a entender e olhar para as pessoas com um múltiplo, com um espectro maior, eu começo a entender que eu posso receber mais amor do Marcos, sim, mas eu também posso receber amor da minha família, da família dele, dos nossos amigos, enfim, de outras pessoas. E aí quando eu começo a aumentar isso e não deixar de pessoalizar, eu entendo e começo a também valorizar mais aquela pessoa, porque ele deixa de ser fonte única desse sentimento e se torna também aquela pessoa que às vezes vai me dar amor, às vezes vai me dar outras emoções e faz parte de qualquer relação. Então, se você está numa relação em que o isolamento se torna uma característica marcante, fica atenta, tá? Porque não ter outras pessoas ao teu redor te faz ficar ainda mais vulnerável naquele relacionamento. Tal qual a própria Cisa, quando ela canta a música Nobody Gets Me. E aí, é isso, né? Aqui ela escancara exatamente essa lógica, em que a única pessoa que vai entender ela se torna esse outro, essa única pessoa. E aí, se ninguém mais me entende, eu só dependo de você. Volta a usar a referência do espelho. Se eu não tenho esse espelho único, onde fica o meu reflexo? Onde eu fico nessa equação? É esse o risco da autoestima terceirizada. Se a outra pessoa vai embora, eu não me vejo mais. Eu não tenho mais autoestima. E aí vem uma das minhas músicas favoritas dela, que é Good Days. E aí, acho que pela primeira vez, ela canta em algum nível, assim, ela canta ainda algumas coisinhas, assim, voltadas para esse outro discurso dela, mas acho que em algum nível que ela começa a mudar esse discurso e falar sobre liberdade. Ela diz, tento não perder o resto de mim, me preocupo em deixar o melhor de mim com você. E quantas de nós mulheres já nos sentimos assim? Quantas de nós mulheres já não ouvimos outra mulher falando a mesma coisa? E aí, por isso que é importante voltar para tudo que a gente falou ao longo desses vídeos. Essa consciência, esse reconhecimento, ele é importante, para quem nem a gente está aqui informando, compartilhando, ele é importante, mas não é um botãozinho que se aperta e muda uma lógica inteira que a gente foi emocionalmente colocada numa sociedade, subjetivada dentro de uma sociedade. É uma autoestima, um amor próprio que se foi construído sempre à base dessa terceirização, para voltar esse olhar para si, envolve uma reconstrução, o que não é de um dia para o outro. Ninguém sobe um prédio de um dia para o outro. E é isso que a gente também tem que se lembrar nesse processo. Por isso que eu trouxe as músicas da Cisa, porque ela vai conhecendo, vai reconhecendo isso
isso ao longo das músicas dela. E aqui, de novo, já falei isso nos outros vídeos. Eu não estou aqui para falar essa interpretação correta das músicas da Cisa, porque eu nunca vou saber. Mas, tal qual uma tecnologia de gênero, como a música, ela representa coisas, ela nos faz refletir sobre coisas. E essas foram algumas das minhas reflexões sobre as suas canções. Acho que a Cisa canta muito bem essa ideia do que foi e do que pode ser. Ela canta essa mulher que entende, mas que ainda cai nas armadilhas, que está tentando se reconstruir, se ver de uma outra forma, buscar novas relações, mas ainda se vê voltando para o mesmo lugar. Ela reconhece que merece mais, mas às vezes se confunde por conta de tudo que ela já perdeu. Por isso que eu acredito que as músicas da Cisa tocam tanto, porque ela vem tentando encontrar uma nova forma de se relacionar com o amor, se reconstruir depois de ter sido dissolvida por conta desse mesmo amor. E aí, se você também já se perdeu no meio dessa jornada de estar numa relação de amor, se você já não se sentiu completa por não estar com alguém, você não está sozinho. Reaprender a se enxergar sem esse espelho do outro dói, mas também liberta. É uma jornada, às vezes vai ser contraditório, pode ser angustiante, às vezes pode ser muito gostoso viver tudo isso. E é quase sempre contraditório, mas é profundamente necessário. Por isso, se esse vídeo te tocou, comenta aqui. Pode ser uma música da Cisa, ou pode ser outras reflexões que surgiu, ou só um emoji, já muda muito, faz com que mais pessoas cheguem aqui. Eu agradeço muito quem está aqui conosco e me aguarde para o nosso último vídeo desse quadro, que vai vir com a Lana Del Rey. Ai, essa daí canta sobre um amor que a gente aprende com mulheres que me dói um pouco. Dá para fazer uma boa análise sobre tudo isso. É isso, um beijo e te espero semana que vem.